Olá, quinto ano, bom dia. Hoje estamos retornando das férias, desse período maravilhoso que nós passamos de descanso, de tranquilidade, mas hoje nós estamos aqui para começar novamente as nossas aulas, tá bom? Então nós vamos iniciar com uma correção da última atividade que eu passei para vocês, que foi aquela atividade no caderno, onde nós analisamos um cordel com o título O Maior Azar do Mundo. Então vamos lá. Primeira pergunta, já questiona aqui qual é o nome do personagem principal. É Fortunato Venturoso. Lembrando que vocês devem dar respostas completas, tá? Na letra C, pergunta o que acontecia com o personagem em cada situação que eu apresentei aqui. Então foram 3. Primeiro, quando ele plantava milho, o milho nunca brotava e se brotasse, os insetos, as larvas e as lagartas destruíam. Segunda situação, se ele passasse embaixo de alguma árvore, um galho caía em cima de sua cabeça. Terceira situação, as galinhas que ele criava, elas botavam meio ovo e logo já morriam. Letra D, pede que vocês expliquem o que aconteceu com cada uma das mulheres por quem ele se apaixonava. Então vamos lá, Tereza tropeçou e ficou manca, Jandira foi nadar e se afogou, Zezé levou um coice de potranca e a casa de Luísa desabou. A letra E pede que vocês marquem as alternativas. Então o próprio comando já indica que tem mais de uma alternativa correta. Aí vocês deveriam analisar, no caso, a primeira estrofe, para identificar aí as alternativas que se associam a essa primeira estrofe. Então, primeiro, vamos lá. Dirige-se ao leitor, dirige-se ao ouvinte ou leitor. Sim, a primeira estrofe se dirige ao ouvinte, ao leitor também. Apresenta brevemente a história que será contada. Sim, apresenta sim. Terceira alternativa, exige atenção e respeito. Também, isso está lá na primeira estrofe. E por último, pragueja, jogar praga, é a mesma coisa, contra quem não acredite na história. Então, vocês vão marcar as 4 primeiras alternativas, porque todas elas são características presentes na primeira estrofe. Somente a última alternativa que diz, confessa que ele mesmo nunca teve sorte na vida. Esse item não está presente na primeira estrofe do cordel, tá? Letra F. O que se espera de um personagem chamado Fortunato Venturoso? É a última alternativa, que ele seja um homem muito sortudo, porque Fortunato é um nome que tem essa origem de uma pessoa que tem sorte, e venturoso também, alguém infeliz que tem sorte. Então, o que se esperaria é que ele fosse sortudo. E por último, vocês deveriam numerar as rimas, A palavra carcomia, por exemplo, pode rimar tanto com sucedia ou com morria. A palavra caía pode rimar com sucedia ou morria. Então, se alguém fizer diferente na questão da ordem dos números, só observar essa mudança aí que pode acontecer essa alteração. Então, vamos lá. Sujeito rima com respeito, vida rima com duvida, venturoso rima com repouso, porém rima com ninguém, passasse rima com criasse, caía rima com, eu coloquei aqui no caso, com morria, tá? Mas pode acontecer aquela alteração que eu falei. Brotava rima com enrabixava, carcomia rima com sucedia, manca rima com potranca e afogou rima com desabou. Bom, agora que nós já fizemos a correção, vamos começar a apostila nova, a apostila do volume 3, tá? Que é a unidade 7, que tem como título Qual é a sua opinião? Nós vamos estudar um tipo de texto chamado editorial, tá? Então vamos lá. Todos nós convivemos com o trânsito no dia a dia, na ida para a escola, no caminho para o trabalho ou até mesmo em um passeio no fim de semana. Por isso, ficar atento às leis de trânsito ajuda muito na prevenção de acidentes e permite que cada um faça a sua parte para uma boa convivência nas ruas, tá? Então nós temos que ter pelo menos uma noção de como devemos nos comportar no trânsito. Isso serve para o pedestre ou para aquele condutor de algum veículo, tá bom? Então vamos lá, na página 6 da apostila eu quero que vocês observem essas 4 imagens. Primeiro, nós observamos uma moça dirigindo e ao mesmo tempo mexendo no celular. Depois, nós observamos um pedestre que está atravessando a rua com o sinal vermelho, no momento que não era para ele estar fazendo isso, e fora da faixa de pedestre. Depois nós
observamos um carro estacionado em um local indevido, em cima de uma calçada. Imagine para um cadeirante passar por aquela calçada, como seria difícil. E por último, nós observamos um rapaz que está guiando uma moto sem o capacete. Então vamos lá, temos 3 perguntinhas aqui no final da página para refletirmos somente. Não precisa fazer nada por escrito aqui. Primeiro, você já presenciou alguma dessas situações? Você já viu algum tipo de comportamento assim no trânsito? Ou você já fez alguma coisa parecida? Aí no caso, vocês ainda são menores, né, de idade. Então, por exemplo, aqui vocês poderiam de repente ter atravessado o sinal vermelho, fora da faixa de pedestre, né? Qual é a sua opinião sobre esse tipo de comportamento? É correto? É incorreto? É prudente? É imprudente? Nós claramente sabemos que isso é imprudente. Todas as 4 cenas que vimos aí, elas não estão corretas, tá? E por que você acha que as pessoas se comportam dessa maneira, tá? Aí nós podemos ter diversas hipóteses aqui. Algumas agem na pressa, não têm paciência para esperar, outras não respeitam as leis de trânsito, né? E por aí vai. Agora, passamos para a página 7, tá bom? Primeiro aí, atividade 1. Observe a foto e converse sobre as questões a seguir. Então, nós observamos a imagem de uma avenida muito movimentada que fica em Fortaleza, tá? Que é o Washington Soares. Descreva a foto aqui de uma forma oral somente. O que vocês estão vendo? Então, nós observamos uma avenida de uma cidade grande, né? Bem movimentada, com ruas largas e extensas. E vocês acham que é fácil um pedestre atravessar todas as pistas dessa avenida? Com certeza não. Principalmente pelo fato de ser bem movimentada essa avenida grande, numa cidade grande, onde nós sabemos que os carros eles passam a todo momento, motos, então não é fácil atravessar, né? Tem que ter bastante cuidado. Então aqui agora na atividade 2 nós temos um editorial, tá? Eu vou explicar para vocês aqui de uma forma resumida o que é um editorial. Então é um tipo de texto jornalístico que usa a argumentação, tá? Por exemplo, ele vai trazer sempre uma opinião sobre um determinado assunto, um assunto recente que envolve a sociedade. Vamos supor, imaginar que a nossa cidade tivesse os rios aí bem poluídos e que as pessoas estivessem jogando grande quantidade de lixo nos rios, aqui em Muqui, e aí saísse uma notícia, né, em um jornal, por exemplo, cidade de Muqui, rios da cidade de Muqui estão muito poluídos, e aí um jornal, por exemplo, o jornal A Gazeta, pegaria essa notícia e faria um editorial se baseando nessa notícia, né? Percebam que a relação de lixo nos rios tem tudo a ver com a sociedade. Então, o editorial, ele analisaria essa notícia, né, de poluição dos rios, da cidade de Muqui, e daria uma opinião, né? É um texto opinativo, daria uma opinião sobre essa notícia. Então, façam o seguinte: leiam esse editorial com bastante atenção, tá? E voltem aqui para que a gente continue a aula. Vamos lá. Agora que vocês já leram, vamos identificar aqui algumas partes desse editorial. Temos o título, que é esse bem grandão aí em azul, editorial, mobilidade urbana, o desafio de ser pedestre em Fortaleza. Logo abaixo do título, nós temos a linha fina, que tem a mesma função que um subtítulo. Ele acrescenta, né, ele acrescenta uma informação ao título, né? Então a linha fina diz o seguinte: no primeiro semestre de 2016, segundo a prefeitura, 126 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Então observem que a linha fina é um complemento do título, da informação que já foi citada no título, tá bom? Observem também que esse editorial foi publicado no dia 16/6/2017. O horário foi 1h30, tá bom? Como vocês puderam observar, esse editorial ele trata do assunto que nós já vimos na imagem acima. Essa questão do trânsito, dos pedestres, né, do respeito ao trânsito. Então, primeiramente, é bom que a gente identifique que eles tratam os pedestres como usuários mais vulneráveis. O que seria isso? Vulnerabilidade vem de fraqueza, uma pessoa mais frágil ou algo mais frágil. Então, o pedestre, na situação de um trânsito, é o mais vulnerável, a pessoa, o elemento mais vulnerável, por ser mais frágil, tá bom? Entendemos assim. Então, os pedestres, eles precisam ser tratados com mais prioridade, com maior prioridade. Eles devem ter mais atenção no trânsito, tá? Um
Um dos problemas apontados também, criticados, é a questão do tempo que o semáforo no local permite para que os pedestres atravessem, apenas 17 segundos. Né? E a gente analisa aí a questão dos idosos, pessoas que têm a mobilidade, né? A questão da locomoção aí prejudicada, tem pessoas que andam mais devagar porque tem um problema na perna ou outros tipos de problemas, tá bom? Então nós temos que pensar nessas questões. Foi falado também sobre as mortes, né, que acontecem no trânsito de Fortaleza e também de questões que eles estão desenvolvendo para melhorar essa questão do trânsito, para proteger também o pedestre. Então agora vamos à interpretação deste texto. A atividade 3 pergunta que informação está presente na linha fina. Como eu já expliquei, a linha fina é aquela informação que está logo abaixo do título. Então o que está sendo dito lá? Vocês podem explicar com as palavras de vocês, tá? Atividade 4. Essa informação está no início do texto para mostrar ao leitor que as pessoas... Que informação? Primeiro, essa informação da linha fina, ela está lá no início do texto para mostrar ao leitor que as pessoas estão vulneráveis no trânsito ou que as pessoas não respeitam as leis de trânsito. Atividade 5, nós temos aí um trecho do primeiro parágrafo do editorial que acabamos de ler. Tá? Fala sobre o Código de Trânsito Brasileiro, que é um documento que apresenta as normas de comportamento no trânsito, as regras, as leis, tá bom? E aí, esse código, ele estabelece que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela proteção dos pedestres, os mais vulneráveis desse sistema todo de trânsito. Então, por exemplo, o condutor daquele veículo que tem um porte grande, como um caminhão, ele é mais responsável, ele é responsável, aliás, pela segurança de um veículo de menor porte, como um carro de passeio, por exemplo. E aqueles veículos motorizados são responsáveis pelos veículos não motorizados. Como assim? Por exemplo, um carro, ele é responsável pela segurança de um ciclista, ele tem que tomar cuidado, o ciclista não tem motor, tá bom? E todos juntos, todas as pessoas que compõem o trânsito, eles são responsáveis pela proteção dos pedestres. Os pedestres são as pessoas que andam, né, a pé, eles são os mais vulneráveis desse sistema do trânsito. São os que mais correm perigo, né, vamos dizer assim. Considerando esse trecho, essa explicação que eu acabei de dizer, pinte os pontos de exclamação de acordo com a prioridade de segurança. Então, de cada elemento no trânsito. Então, o que é mais importante no trânsito? Qual é a prioridade de segurança? Vamos lá. Primeiro, nós observamos que nós temos aí 5 placas. Vamos analisar. Nós já sabemos que o pedestre é o mais vulnerável do trânsito, tá? Então, a prioridade de segurança dele é a maior, que está no nível lá do topo. Então, vocês vão pintar todos os pontinhos de exclamação. Por ele ser o mais fraco, mais vulnerável no trânsito, ele necessita de mais segurança. Então, pintem todos os pontos de exclamação, que são 5. Em segundo lugar, qual seria o item aí, o elemento mais vulnerável? O carro, a moto, o motoqueiro, ou o caminhão que está lá embaixo, ou o ciclista? Então, a gente vai pela ordem de prioridade. Nós já sabemos que o pedestre é o mais vulnerável. Então, depois a gente passa para aqueles veículos que não têm motor. O ciclista, então, aí se encaixa como mais vulnerável. Então, vocês vão pintar 4 pontos de exclamação. Em seguida, eu vou observar as que sobraram, né? O caminhão, a moto e o carro. Os 3 são veículos motorizados, estão no mesmo patamar nessa questão. Porém, um dos 3 é mais vulnerável. Neste caso, o mais vulnerável é o motociclista. Então, nós vamos pintar 3 pontinhos de exclamação. Em seguida, agora a gente está indo pelo porte, né, dos veículos, né, a grandeza deles, aquele que é mais forte. Entre o caminhão e o carro, qual é mais vulnerável, qual é mais fraco? O carro, né, o porte menor. Então, o carro nós vamos pintar 2 pontos de exclamação. E por último, o veículo menos vulnerável, né, digamos, dentre esses que nós acabamos de ver, o mais forte é o caminhão. Então, nós vamos pintar apenas 1 ponto de exclamação. Aqui na página 10 nós temos um quadro explicativo que fala o seguinte: o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, determina as atribuições de diversos órgãos ligados ao trânsito, além das diretrizes para a engenharia de tráfego e das normas de conduta, infrações e penalidades para os usuários do sistema.
Então, o Código de Trânsito Brasileiro é quem vai orientar todo o trânsito, como deve funcionar o trânsito de uma cidade, uma determinada localidade, tá? E aí, nessa questão entram as multas, como que a pessoa deve, o pedestre ou a pessoa que dirige um carro, um veículo, né, deve se comportar no trânsito. Atividade 6. Segundo o editorial, as regras de trânsito são sempre respeitadas em Fortaleza? Então, isso é dito lá no editorial. Todos respeitam as regras de trânsito? Sim ou não? No pontinho da atividade 6, vocês devem citar exemplos do texto que comprovem a resposta que vocês deram. Então, professor, eu identifiquei que as regras, lá no editorial fala que as regras, sim, são respeitadas. Então, quais são os exemplos que vocês podem retirar lá do editorial que comprovem essa resposta que vocês deram? Eu identifiquei que não, as regras não são respeitadas. Quais são os exemplos que tem lá no editorial que comprovam essa resposta, tá? Não precisa copiar trecho, vocês podem explicar com as palavras de vocês os exemplos citados no editorial. Número 7. De acordo com o texto, foram realizadas medidas para garantir a segurança dos pedestres em Fortaleza? Justifique sua resposta. Então, lá no editorial, mostra medidas de segurança que foram implantadas para melhorar a segurança, né, a segurança dos pedestres lá em Fortaleza. Se foi implantada alguma medida de segurança, como você explica isso? Qual medida de segurança é essa? O que aconteceu? Se não foi realizada nenhuma medida de segurança, vocês têm que explicar isso, né? Por que não foi? O que está dizendo lá que não foi, que mostra que não foi realizada nenhuma medida de segurança para os pedestres. Atividade 8 pede que vocês, né, pensem sobre como é o trânsito na sua cidade. Quem mora em Mimoso vai refletir sobre isso, quem mora em Muqui vai refletir sobre isso. Aqui o trânsito não tem sinalização. Na verdade, é difícil aqui em Muqui, até por essa falta de sinalização, embora seja uma cidade pequena, mas nós percebemos que às vezes os pedestres não respeitam, andam muito no meio da rua, né? Não sei como é em Mimoso, mas aqui os carros também às vezes não sinalizam, é um pouco complicado sim o trânsito, embora seja uma cidade pequena. Atividade 9, vocês vão ler esse trecho do editorial, analisar as informações que estão aqui abaixo e colocar V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Aqui na página 11 nós temos um outro quadro explicativo que fala sobre o editorial, que é um texto jornalístico de caráter argumentativo. Em geral é escrito por um jornalista de um determinado veículo de comunicação e expressa uma opinião a respeito de uma notícia ou um acontecimento recente. Então a atividade 10 pergunta o seguinte: que notícia originou o editorial lido e quando ela foi publicada? Aqui, gente, vocês devem prestar atenção àquilo que eu expliquei no início. Esse editorial que nós acabamos de ler, ele foi feito a partir de uma notícia, né? Então, uma notícia foi publicada, eles analisaram essa notícia e aí escreveram um texto argumentativo, que é esse editorial, né? Vamos lá, acompanha comigo aí, lá na página 8, o primeiro parágrafo da página 8, que é o segundo parágrafo do editorial, que diz assim, logo na segunda linha, como o Povo, que é um jornal, mostrou na edição de ontem, 15/6, página 2, o semáforo no local permite o tempo de 17 segundos para a travessia de pedestres, uma quantidade irrisória se levarmos em conta que nem todos os usuários dispõem de locomoção, e fala do tempo, né, do semáforo, que era muito pouco para as pessoas atravessarem a avenida. Então, observem que o jornal ele publicou uma notícia no dia 15/6. E esse editorial que nós lemos, ele foi publicado no dia 16/6. Então, o que acontece? Aqui pergunta qual foi a notícia que originou o editorial. Então, o editorial ele foi feito a partir de uma notícia. A notícia é que alguns pedestres têm dificuldade de atravessar uma avenida muito movimentada de Fortaleza, que é a Avenida Washington Soares. E essa dificuldade acontece pelo pouco tempo que o semáforo proporciona, que é apenas 17 segundos, né? Um tempo muito curto para as pessoas atravessarem. Essa foi a notícia. A partir dessa notícia foi feito o editorial que nós lemos agora. E aí pergunta, quando ela foi publicada? Ela, não ele, tá? Não está perguntando quando o editorial foi publicado, mas a notícia que deu origem ao editorial. A notícia foi publicada no trecho que eu acabei de ler no parágrafo,
diz que a notícia foi publicada no dia 15/6, 15 de junho, foi um dia anterior à publicação deste editorial que nós lemos. Lembrando também que foi no ano 2017. As atividades 11 e 12 nós vamos fazer juntos, então prestem atenção. Pede que vocês assinalem, marquem as alternativas, os trechos aí que expressam uma opinião. E a atividade 12 já pede que vocês sublinhem em cada frase, né, que vocês marcarem, as palavras ou expressões que deixam evidente uma opinião. Então vamos à primeira alternativa. No primeiro semestre de 2016, segundo a Prefeitura, 126 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Esse trecho ele não revela uma opinião, na verdade é um fato real, né, segundo a Prefeitura, que foi realmente comprovado. Então não é simplesmente uma opinião de uma pessoa, de um jornal, de um veículo de comunicação. Não vamos marcar então. Segunda alternativa, uma quantidade irrisória se levarmos em conta que nem todos os usuários dispõem da locomoção ideal para atravessar a via de modo ágil, sem risco. Essa alternativa vocês podem marcar, porque aí apresenta uma opinião sim. A palavra que identifica isso é irrisória, que significa insignificante, né? Aqui esse trecho ele está se referindo ao tempo do semáforo, que é muito pouco. Ou seja, a pessoa que escreveu dá essa opinião, uma quantidade irrisória, uma quantidade insignificante. Para essa pessoa que escreveu, né, o editorial, o tempo proporcionado pelo semáforo é insignificante. Então ela expressa uma opinião. Então sublinhe a palavra irrisória e marquem esse trecho. Terceira alternativa. É comum, conforme mostra a matéria, verificar pessoas se arriscando na travessia em meio aos veículos, fora da faixa e com o semáforo ainda com o sinal verde. Essa não é uma opinião, é um fato também comprovado, tá? Quarta alternativa. É preciso que se deem todas as condições para a travessia decente e protegida. Essa alternativa expressa sim uma opinião. A expressão que indica isso é preciso. Logo no início ali, vocês vão sublinhar, é preciso. Porque a pessoa que escreveu esse trecho, o editorial no caso, já diz, é preciso, ou seja, vocês precisam fazer isso, né? Proporcionar condições para que as pessoas atravessem de forma protegida, segura. Então, está expressando uma opinião. E por último, vale ressaltar que em Fortaleza o trânsito ainda mata muito. Esse trecho também expressa uma opinião. Então, vocês vão sublinhar aí primeiro a expressão vale ressaltar e depois a palavra muito lá no finalzinho do trecho. Por que expressa uma opinião? Só essa expressão aí, vale ressaltar, já indica que a pessoa que escreveu está trazendo um destaque para uma coisa que já existe. Então, ela está trazendo já uma opinião própria, tá? Vale ressaltar que em Fortaleza o trânsito ainda mata. Todo mundo sabe que o trânsito mata, isso é comprovado através de dados, estatísticas, pesquisas, né? Mas mata muito, a palavra muito indica que a pessoa trouxe uma opinião, ela incluiu uma opinião pessoal aí nesse trecho, tá? E aqui no finalzinho da página nós temos as características de um editorial. Primeiro, é um texto que expõe uma opinião ou um ponto de vista, sendo fundamentado com argumentos. Então, um editorial ele tem bons argumentos, tá bom? Boas explicações. Depois, trata de assuntos ou acontecimentos atuais, recentes, algumas vezes polêmicos, aliás, muitas vezes polêmicos, e são de interesse público, né? As pessoas se interessam pelo assunto do editorial. Terceiro, dirige-se aos leitores de uma publicação específica, ou seja, no caso do editorial que nós lemos, se dirige ao público do jornal O Povo. E por último, costuma ser publicado em veículos de comunicação, como jornais e revistas, sejam eles impressos ou digitais. Tá ok? Crianças, então nós terminamos aqui. Lembrando que vocês precisam me enviar as fotos. Me enviem somente as fotos das páginas com atividades, tá? Que são as páginas 9, 10 e 11. As demais que não constam atividades não precisam enviar fotos, tá bom? Um beijão para vocês e boa semana para todos nós.